Olá, está no ar mais um JR Entrevista. Hoje a conversa é com o prefeito de Maringá, Silvio Barros. Prefeito, seja muito bem-vindo. Obrigada pela participação aqui do senhor com a gente. Eu que agradeço o privilégio de estar aqui com vocês. Bom, prefeito, Maringá costuma figurar entre as melhores cidades do Brasil para se viver. Mas nem sempre a percepção da população reflete isso. O senhor acha que a cidade está sendo planejada para todos? Eu tenho certeza que sim. Maringá tem uma característica diferenciada em relação ao Brasil, porque desde o século passado, no final dos anos 90, a sociedade civil organizada se preparou para fazer o planejamento estratégico de longo prazo da cidade. E, com isto, há uma participação muito grande, são mais de 100 instituições, entidades da sociedade civil organizada que participam, através do Conselho de Desenvolvimento Econômico, do planejamento estratégico, visão de longo prazo. Em 96, eles começaram isso, planejando a cidade para 2020. Depois, em 2008, fizeram um planejamento para 2030. E agora estão planejando a cidade para 2047, quando nós vamos completar o centenário. Então, é uma cidade que vislumbra o futuro, mas a partir da sociedade. Não é uma estratégia política ou uma política pública da prefeitura. Até porque nenhum político conseguiria proteger um planejamento de 20 anos com as alternâncias ideológicas e partidárias que vêm naturalmente no processo político. E o senhor acha que isso faz diferença? Faz toda a diferença. Se Maringá hoje é considerada a melhor cidade do Brasil para se viver, é mérito exatamente deste envolvimento da comunidade, da sociedade, na definição de que cidade nós queremos. Porque quem não sabe para onde vai, Lívia, não chega. Então, a cidade precisa saber também para onde está indo. E aí, a convergência dos esforços e dos investimentos do setor público, do setor privado e da sociedade civil organizada, todos caminhando na mesma direção, é isso que garante a condição de Maringá ser uma cidade realmente especial. E o senhor acha que isso já se tornou uma cultura da cidade, que vai ser permanente? Não só se tornou uma cultura da cidade, como hoje é uma cultura que se espalha pelo Brasil. Existem muitas cidades no Brasil, grandes e pequenas, que copiam o modelo de Maringá. Para você ter uma ideia, talvez 2 ou 3 vezes por mês, nós recebemos delegações de outras cidades do Brasil que vêm conhecer como esse modelo foi implantado, como ele funciona, para que possa ser também replicado em outros lugares. E faz toda a diferença, sem dúvida alguma. Prefeito, o senhor retornou à Prefeitura de Maringá após anos fora do cargo. O que mudou na gestão pública desde a sua última passagem pelo Executivo? Mudou muita coisa. O mundo mudou, né, Lívia? Só para a gente ter uma ideia, quando eu saí da Prefeitura, não existia o WhatsApp. E hoje eu fico tentando imaginar como foi possível governar a cidade durante 8 anos sem o WhatsApp. O mundo é outro. A tecnologia hoje participa da vida da gente de uma maneira muito diferenciada e, principalmente, oferece para o poder público e para o cidadão oportunidades de contato, de interação que não existiam, não eram possíveis sem as ferramentas que a gente tem hoje. Então, é muito importante que o poder público se adeque, se adapte a essa nova realidade, fazendo com que a participação das pessoas, a interação do cidadão com decisões, com projetos e, obviamente, com a gestão e a operação da cidade, se tornem mais efetivas. Isso é muito diferente de quando eu fui prefeito da outra vez. Só para você ter uma ideia, quando eu saí da prefeitura, o conceito de cidades inteligentes, das smart cities, estava nascendo naquela época. Não era uma coisa como hoje, todo mundo fala disso, né? O conceito de cidades sustentáveis e cidades resilientes também estava nascendo. Então, tudo isso hoje faz parte da gestão pública, faz parte da administração e da vida da cidade. É bem diferente, tem muita coisa para a gente colocar em prática. Agora, como gestor, a sua visão pessoal mesmo, prefeito, o senhor acha que isso facilita essa proximidade ou torna a cobrança maior? Como é que é? A cobrança, sem dúvida alguma, é maior. Isso não há como questionar. Mas eu diria que isso é melhor.
se a gente for capaz de envolver a população no processo, os investimentos públicos serão mais assertivos. A gente vai conseguir fazer investimentos que produzam um impacto mais direto na vida das pessoas, né? Porque eles participaram, eles se envolveram no processo. A gente está trabalhando bastante agora com o planejamento, com o urbanismo participativo, na decisão do que fazer nos espaços públicos para que a população use os espaços. Então, as ferramentas aumentaram, sim, a cobrança, não há dúvida, mas também tornam a ação do poder público mais efetiva e mais precisa naquilo que a gente deve fazer pela qualidade de vida de cada pessoa que mora na cidade. Prefeito, agora um tema que é sempre muito polêmico em todo o país, na verdade, né? Segurança. É uma das principais demandas em todas as cidades. Qual é a situação em Maringá? O que tem sido feito na cidade em relação à questão da segurança? Maringá, historicamente, é uma cidade que tem tido bons índices de segurança. Da pandemia para cá, aumentou significativamente na nossa cidade e no Brasil todo, em todos os lugares, a problemática do morador de rua. E o morador de rua acaba gerando na população uma percepção de insegurança. Quando as pessoas têm que caminhar na rua à noite e tem muita gente dormindo embaixo das marquises, isso gera, principalmente em mulheres que às vezes estão saindo do trabalho sozinhas ou pessoas mais idosas, uma sensação de insegurança. Então, é preciso realmente a gente fazer alguma coisa em relação a isso, e nós estamos com uma política bem participativa. Todas as entidades que atuam diretamente neste tema e os órgãos públicos que trabalham com essa questão, e são vários, né? Segurança Pública, Assistência Social, nós temos lá uma câmara temática, uma força-tarefa, para definir políticas públicas que possam resolver esse tipo de problema. Tivemos, obviamente, um aumento nas ocorrências policiais, mas isso a gente está, de alguma forma, combatendo com um aumento do efetivo da Guarda Municipal, um reequipamento da Guarda Municipal e investimentos na inteligência. Nós estamos agora no processo de implantação da muralha digital e temos um sistema de controle mais efetivo usando inteligência e, de novo, tecnologia e informação, para que a gente possa ser mais preciso também nas respostas quanto à segurança pública. Prefeito, em 2024, a educação municipal de Maringá recebeu muitos elogios, mas também críticas sobre a questão da infraestrutura e falta de professores. O senhor reconhece que tinham mesmo essas falhas? O que foi feito? De fato, surpreendeu um pouco a gente, porque era um pouco pior do que a gente imaginava. Mas foi um problema de manutenção dos prédios públicos da área educacional. As escolas e os centros de educação infantil de Maringá são muito bons, têm muita qualidade, são obras realmente dedicadas a dar o melhor atendimento. Mas precisa de manutenção. E aí, quando falta manutenção, de fato, nós tivemos muitos problemas, estamos tendo ainda, porque isso não se resolve com rapidez. Mas temos investido em outras soluções, como a terceirização agora que nós vamos fazer dos serviços de manutenção e dos serviços operacionais, para que a gente possa concentrar mais o esforço público na pedagogia. Também estamos adquirindo novas tecnologias de ensino para que o resultado seja ainda melhor do que a gente tem recebido até agora, como o IDEB, por exemplo. Nós acreditamos que é possível melhorar. Enfim, a educação precisa de uma atenção especial. Agora, o que a gente tem feito, isso veio da gestão passada, e eu concordo, e nós vamos continuar trabalhando dessa forma, é que na educação infantil a gente consegue dar uma resposta mais rápida para a população nas vagas para as crianças que precisam, com a compra de vagas de instituições privadas. Até porque a pirâmide demográfica, Lívia, está mostrando que cada vez nascem menos crianças. E nós aumentamos o número de idosos. Então, gradativamente, isso não vai ser demorado, isso vai ser uma situação relativamente rápida. Nós vamos precisar dar mais atenção a creches de idosos,
aos centros-dia, onde o idoso passa o dia, do que as crianças, porque a taxa de natalidade está caindo. Então, fazer agora novos investimentos, construir muito mais creches, para que prédios que vão durar 50 anos e contratar pessoas para 50 anos de serviço, quando esta demanda tende à redução, não nos parece ser a decisão mais inteligente. Então, a aquisição de vagas em escolas particulares, onde a gente possa ter o controle pedagógico, nós possamos ter um monitoramento da qualidade do serviço, é uma solução mais inteligente, mais adequada à realidade do momento. Você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas à meia-noite e meia e também nas nossas redes sociais. Prefeito, ainda falando um pouco do que o senhor vinha falando, por exemplo, da atenção aos idosos. Isso já tem sido um tema importante para a Prefeitura de Maringá. Sim, e isso já vem lá da outra gestão, quando nós construímos o primeiro condomínio do idoso em Maringá, um condomínio especificamente desenhado para eles, onde as unidades habitacionais, a acessibilidade para o imóvel e dentro do imóvel foram totalmente levadas em conta. O tipo de móvel que a gente coloca lá dentro para facilitar que o idoso possa limpar, que ele possa acessar um cabide de roupa, que ele não precise subir num banquinho, tudo foi pensado para o idoso. E este modelo do condomínio do idoso acabou se espalhando não só no Paraná, hoje é um programa da Companhia de Habitação do Estado do Paraná, mas também se espalhou pelo Brasil. Outras cidades do Brasil implementaram esse mesmo tipo de conceito. Então, a preocupação com o idoso a gente já vem trazendo lá de trás. Agora, evidentemente, com um aumento acentuado no número de idosos nessa parcela da população, a gente precisa de novas iniciativas, de outras soluções. Lembrando que hoje muitos idosos, e eu mesmo, né, a gente se considera totalmente ativo. E isto exige um outro tipo de atendimento. Lá atrás, idoso era aquele que precisava de todo tipo de atenção, precisava de suporte. Hoje tem idosos totalmente preparados para enfrentar qualquer situação e ativos no mercado de trabalho, gente que nem se considera idoso, né? E isto, por outro lado, exige que a gente os atenda com lazer, com esporte, com cultura, principalmente. Então, o tipo de atendimento, o nosso portfólio, o cardápio de ações para atender o idoso hoje está bem ampliado dentro da Prefeitura. Prefeito, há cobranças sobre o planejamento urbano da cidade, especialmente com o crescimento imobiliário desordenado. Há controle ou o desenvolvimento está desigual? Como é que vocês vêm acompanhando isso? No caso de Maringá, a cidade é extremamente rigorosa com o desenvolvimento urbano. E também isso fez com que a gente figurasse entre as melhores cidades do Brasil. O planejamento urbano de Maringá é muito cuidadoso. Ela nasceu como cidade planejada, e a sociedade maringaense fez absoluta questão de manter o conceito de planejamento urbano até hoje. Outras cidades que também nasceram planejadas não tiveram esse cuidado e aí a coisa meio que desandou. Maringá não tem nenhuma favela. Nós somos uma cidade de 400 e tantos mil habitantes, mas não temos nenhuma favela. Temos moradia em vulnerabilidade, sim, mas não em comunidades. Isso não existe lá. E não existe porque a cidade cuida disso. A prefeitura, o planejamento urbano, o nosso conselho de planejamento urbano é muito ativo e a gente preserva os princípios do urbanismo saudável, do urbanismo sustentável, e com isso a gente vai caminhando na direção de ter uma cidade cada vez mais organizada e melhor. A expansão do perímetro urbano é sempre muito cuidadosa, muito cautelosa, e isso não é um problema na cidade de Maringá nesse momento, felizmente, e espero que a gente preserve isso para sempre. Prefeito, a saúde é sempre um dos maiores desafios de qualquer gestão municipal. Quais são as prioridades da sua administração para melhorar aí o atendimento? Quais são as demandas nesse momento? As demandas são as mesmas de todas as cidades. Falta de pediatra, porque essa é uma classe de médicos que está em extinção,
eles mesmos admitem isso, né? Então, isso falta em todo lugar. São as longas filas de espera para exames e consultas especializadas, são demandas específicas para atendimento nas UPAs. Isso tudo é comum em todos os lugares e a gente não é diferente. Mas a nossa prioridade, você perguntou da prioridade. Nossa prioridade vem de um conceito definido pela Organização Mundial de Saúde e que depois a OPAS aqui na América Latina implementou e o governo brasileiro também colocou em prática, mas não foi incorporado pela maioria das cidades, que é o conceito da cidade saudável, prevenção e promoção. O melhor investimento que a gente pode fazer em saúde é promoção e prevenção. Não deixar a pessoa ficar doente, porque depois que ela ficou doente, aí tudo é caro, tudo é complexo, tudo é complicado, e a pessoa já está fragilizada, ela já perdeu a capacidade de produção, então é muito mais difícil de lidar com isso. Promoção e prevenção, a gente investiu bastante e agora estamos retomando isso, porque foi desativado durante um período, nós estamos retomando isso. E o conceito é bem simples. A cidade saudável, segundo a Organização Mundial de Saúde, não é aquela que tem mais médico, mais hospital, tem os melhores postos de saúde ou que tem mais remédio. A cidade saudável, de fato, é aquela onde as pessoas ficam menos doentes. Essa é a cidade saudável. E como que as pessoas ficam menos doentes? Se elas souberem cuidar da sua própria saúde. E isso é um processo, a gente tem que ensinar, a gente tem que dar informações sobre atividade física, reeducação alimentar. O combustível que a gente coloca na maquininha é que vai dar o resultado. O desempenho da máquina depende do combustível. Então, saber se alimentar corretamente, saber usar o que a natureza nos oferece para promover saúde é fundamental. E esse é o nosso programa prioritário, é isso que a gente vai estar fazendo com mais ênfase. Embora, claro, vamos continuar trabalhando com a recuperação da saúde, até porque isso tem que ser feito de qualquer forma. Vamos ampliar agora mais 2 UPAs na cidade, temos a Zona Sul e Zona Norte, faremos agora as UPAs Oeste e Leste, porque a cidade cresceu e a gente consegue, dessa forma, atender melhor. Mas UPA é emergência. E hoje as UPAs estão congestionadas porque o sistema de atenção primária não está dando conta do recado, não está fazendo aquilo que deveria ser feito. Então, nós estamos reestruturando a atenção primária para que muitas coisas que estão na UPA, e segundo os médicos, eu tive recentemente visitando a UPA num dia que estava bem congestionada, e os médicos me disseram que de cada 10 casos que eles atendem na UPA, 7 teriam sido resolvidos na UBS. Então, é por isso que a UPA está congestionada e aí piora a situação, porque deveria ser emergência. Mas estamos caminhando bem na área da saúde, acho que a direção está correta. Questão ambiental, prefeito, costuma ser marcante em Maringá. Mas como conciliar a preservação com a pressão de obras e investimentos em infraestrutura? O senhor falou agora há pouco sobre a questão da cidade ser planejada, tem a ver com isso também, né? É claro que tem. Eu diria que nesse contexto a cidade está bem, porque nós implantamos os corredores de biodiversidade, nós aumentamos de 30, que é o que a legislação federal estabelece, 30 metros na área de proteção dos córregos, nós aumentamos para 60. Então, em Maringá, nos novos empreendimentos, 60 metros de área de proteção, sendo os 30 de proteção permanente e outros 30 de área verde de uso público, sem construção, não construtíveis. Então, a gente pode ter parques lineares ao lado dos córregos, vizinho de uma área de proteção, e, com isso, nós aumentamos o verde dentro da cidade. Maringá é uma cidade muito arborizada e a gente entende que é possível ampliar isso. Agora, estamos com vários programas na área ambiental dentro do perímetro urbano e começando um programa na área rural, onde a gente pretende estimular, por política pública, a implementação de agroflorestas em áreas próximas aos rios, na área de proteção, e, com isso, a gente aumentar significativamente a área verde do município. É um município relativamente pequeno, em termos de área, já foi muito maior, mas hoje é relativamente pequeno, mas nós estamos atuando na questão do verde, com um programa de vegetação urbana, não só arborização, mas mais amplo, de vegetação urbana, com estímulos da prefeitura. Esse programa que a gente já implantou de aumentar
área de proteção ao longo dos córregos que cortam o município. E uma das coisas que a gente quer fazer, que ficou muito bom lá em Singapura, Singapura é hoje uma das cidades mais bonitas do mundo, porque ela é muito verde, é que nos novos prédios, a área ocupada pelo prédio no chão tenha que ser reproduzida em área verde dentro do prédio ou na fachada do prédio. E aí a gente passa a ter jardins internos, mas de uma proporção diferenciada. Então, a gente está cuidando bem dessa área. Eu acho que Maringá ainda vai dar uns bons exemplos para o Brasil de como conciliar a área verde com o crescimento imobiliário e o desenvolvimento urbano. A gente volta a conversar já já, prefeito. O JR Entrevista vai para o intervalo e, na volta, a gente conversa mais com o prefeito de Maringá, Silvio Barros. Não saia daí. Estamos de volta com o JR Entrevista, aqui com a gente, o prefeito de Maringá, Silvio Barros. Prefeito, a região de Maringá é estratégica para a logística e a produção agrícola. Qual é o papel da prefeitura na atração de investimentos? Na realidade, o nosso papel na agricultura ficou bastante reduzido por conta do tamanho do município. Nós cedemos espaço para várias outras cidades que hoje são municípios independentes. Nosso foco logístico é extremamente importante, mas na área da tecnologia. Tecnologia, inclusive, para o agro. Nós desenvolvemos tecnologia para o agro. E temos um aeroporto internacionalizado que nos permite exportar produtos de alto valor agregado. Então, hoje, o nosso foco, segundo o próprio Conselho de Desenvolvimento Econômico da cidade, no planejamento de longo prazo, está concentrado em fármacos e um parque tecnológico de saúde para a produção de medicamentos. Nós estamos focados em tecnologia da informação e, inclusive, agora recebendo um data center para inteligência artificial, um investimento muito grande que se instala em Maringá. Também no polo aeronáutico, porque o aeroporto é nosso, pertence ao município, e nós temos a implantação de um polo aeronáutico que vai também desenvolver e fazer com que a gente possa entrar nesse cenário a nível nacional e internacional. Então, a nossa participação no agro, ela já não é mais tão focada na logística física, de distribuição de produtos, mas sim no desenvolvimento tecnológico. Prefeito, em 2024, o tema da habitação popular ganhou força. Há plano concreto para reduzir o déficit habitacional em Maringá? Sim, e aí a gente tem uma solução bem diferenciada. Nós, obviamente, somos parceiros do governo federal e do governo estadual nos programas habitacionais convencionais, mas nós estamos focando agora em soluções alternativas não muito conhecidas no Brasil, não muito difundidas, algumas presentes, mas com pouca participação, que é, por exemplo, o processo da cooperativa habitacional, onde a gente consegue entregar imóveis com 40% de custo menor do que o mercado convencional. Então, isso até compensa, às vezes, os subsídios que o governo oferece. Então, a cooperativa habitacional é um dos focos que a gente está trabalhando na questão de moradia. O outro foco, que é extremamente importante, é locação social. A gente entende que pessoas realmente em alto nível de vulnerabilidade social, pessoas com baixíssima renda, não é só baixa renda, é baixíssima renda, essas pessoas serão atendidas na locação. Até porque nossa experiência já comprovou que muitas vezes essas pessoas vendem um imóvel e depois vão para a rua de novo. E aí a gente, em vez de ter um problema, tem dois. Primeiro, regularizar um imóvel que teoricamente não podia ter sido vendido. E segundo, resolver o problema da pessoa que ficou na rua. Então, a locação social será foco da nossa atuação para atender pessoas de baixíssima renda, até que é uma faixa relativamente pequena em Maringá. E aí vamos partir para outras soluções inovadoras. Uma delas é o condomínio BPC, que a gente pretende implantar com soluções interessantíssimas que aprendemos em outros lugares do mundo e que vão ser uma novidade, quem sabe uma referência para o resto do país. Bom, prefeito, nossa conversa está chegando ao fim, mas vamos falar um pouquinho de disputa política. O seu irmão, Ricardo Barros, defende candidatura própria da Federação PP União Brasil ao governo do Paraná em 2026. O senhor será o nome da família nessa disputa? Não é possível responder isso agora. Em princípio, não é esse o plano. Eu pretendo terminar o mandato. Porém, é óbvio que uma federação que tem 1/3 dos deputados na Assembleia Estadual e tem 1/3 da bancada paranaense na Câmara Federal, é óbvio que tem que
planejar uma candidatura própria, evidentemente. O PP já tem isso como DNA, né, de participar das eleições majoritárias. Mas a federação, agora muito mais forte, claro, tem obrigatoriamente que colocar um nome à disposição dos paranaenses na próxima eleição. E quando deve sair essa resposta? Esse tipo de resposta acontece na última hora. Vem muitas alternativas, mas isso se define lá no final do processo, quando a gente, inclusive, vai saber quais são os outros partidos que querem apoiar essa candidatura. A gente vai buscar um nome que possa agregar mais gente para que possa ser uma candidatura vitoriosa. O JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à 00:30 e também nas nossas redes sociais. Muito obrigada pela presença do senhor aqui no JR Entrevista, prefeito. Eu que agradeço o privilégio e a oportunidade. Obrigada a você também pela companhia e até a próxima.